Fala pessoal, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube para mais uma live da DBA-UCM, onde o objetivo é realmente estar conversando aqui com profissionais que fazem parte dos nossos programas para entender qual que é o momento atual e como que a gente pode ajudá-los de forma mais próxima. Então a gente tem isso como desafio e é sempre um prazer estar ouvindo o feedback dos profissionais realmente que estão estudando os nossos conteúdos. E dessa vez a gente está com o José Adilson. Fala, José Adilson, tudo bom? E aí, tudo bem, Guilherme? Tranquilo? Show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade de a gente estar fazendo esse bate-papo em pleno sabadão. Eu que O objetivo aqui é realmente te ajudar, cara. Muito bom. Eu que agradeço, é um prazer. Show de bola. Vamos lá, meu amigo. Primeira coisa aí, você está falando de onde, para quem está vendo a gente aqui ao vivo? Eu falo de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Show de bola. A terra, todo mundo conhece a terra de Roberto Carlos, né? Rubem Braga. Verdade, a terra do Roberto Carlos. Muito bom. Muito bom. E vamos lá, como que você me conheceu? Rapaz, eu conheci você na empresa que você trabalhava, que prestava... Aliás, a empresa ainda presta serviço para nós de banco de dados. E verdade. Logo assim que eu cheguei na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu senti uma dificuldade e chamei o proprietário, né, o sócio lá, e falei, olha, rapaz, eu preciso conversar com vocês. Aí foi quando ele trouxe toda a equipe, e você estava nessa equipe, né, para entender qual era o meu problema, e aí eu comecei a fazer um contato melhor com a empresa. Uhum. E eu gosto assim, né, de todas as empresas que prestam serviço para nós, né, as empresas terceirizadas, elas... Eu gosto de ter um contato direto, muito mais pessoal do que de tecnologia. Eu não sou muito fã assim, a gente usa a tecnologia porque é necessário usar, mas preciso também um contato mais pessoal também. Pessoas se relacionam com pessoas, né, cara? Não tem jeito, né? Sim, sim, exatamente. Então, essa parte realmente ela é importante. E de lá para cá, eu acho que você me encontrou depois na internet, né? Sim, sim, sim. Assim, eu sempre lembrava de você lá da empresa, lá, não sei se pode falar o nome, mas... Claro, sem problema, Global grande parceiro. Sim, sim, sempre lembrei de você da Global Cis. Depois a gente manteve contato com outros colaboradores de lá, né? Uhum. Gente boa, JP. Grande JP. Né? E daí eu tenho outros contatos também que eu tenho com o Ricardo Lírio, também, que é parceiro seu aí. Verdade. E aí eu recebi, rapaz, esse comunicado do curso. Aí eu falei, rapaz, tá aí uma coisa que eu sempre quis fazer e dá uma oportunidade, porque toda vez que eu procurava o curso, por exemplo, da Oracle, certificação Oracle, rapaz, é muito caro. Eu não tinha condições de fazer. E um pensamento assim que eu tinha, e eu tenho mudado isso um pouco, é que assim, a minha cidade, apesar de Cachoeiro ter 240 mil habitantes, mais ou menos, eu imaginava assim, para que eu vou fazer uma certificação numa cidade dessa? Né? Não tem mercado para isso. Só que eu venho de uma cidade bem do interior, aqui a 100 quilômetros daqui, bem pequena, né? Eu acho que não tem nem acho que uns 20 mil habitantes. Então lá, se você falar em fazer uma certificação, aí que antes, né? Anteriormente, mas hoje não, hoje é diferente. Eu tenho uma certificação, essa realidade da pandemia nos mostrou que o meu trabalho, apesar de morar numa cidade menor, ela pode ser um trabalho realizado numa cidade até grande, né? Vamos colocar aí, aqui mais próximo da Grande Vitória, por exemplo. Então, você pode prestar um serviço daqui, ou até mesmo, hoje, essa semana, nós descobrimos que tem uma pessoa que está morando em Burarama, que é um distrito aqui de Cachoeiro, que presta serviço para uma empresa grande em São Paulo. Caramba, cara. Home office. Quer dizer, então isso desmistifica assim, o seu aprendizado. Não, eu posso aprender, posso fazer uma certificação, posso aprender uma outra coisa que eu possa usar longe até do meu trabalho, da minha residência, né? Verdade, verdade. Acho que essa limitação física, assim, é claro que
eu acho que o contato humano, né, a gente poder conversar com as pessoas, tomar um café, almoçar, a gente está numa reunião próximo, isso tem um valor muito grande, né, aquilo do relacionamento em si, né? Sim, Mas sim, eu acho sim. que, além disso, eu acho que tem outros aspectos, assim, que a gente consegue ver que muitas vezes tem um deslocamento, que muitas vezes era um tempo, né? É verdade. Para eu que morei em São Paulo durante 6 anos, agora eu voltei para o Espírito Santo, mas a gente sabe que cara, muitas vezes você perde 2, 3 horas do seu dia só no trânsito, né? Então, É verdade. esse tempo poderia ser para poder estar ajudando outros clientes, para estar resolvendo outras coisas, para estar trazendo resultados, né? Então É a gente vê verdade. que cada ponto tem suas vantagens, né? O importante é a gente achar um equilíbrio que se encaixe melhor com a nossa realidade, né? É verdade. Então, utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Você agora voltou para o Espírito Santo, você sente essa diferença, né? É, Aqui no Espírito Santo você tem uma maior tranquilidade, eu acho, de viver, estar próximo dos seus amigos, trabalhando, né, para outro lugar, na verdade. Quer dizer, você está verdade. convivendo num lugar com seus amigos e tudo, mas prestando um serviço para uma outra região tranquilamente. Hoje nós vivemos isso diariamente. Nós temos empresas, por exemplo, temos a Global Sys, temos uma outra empresa que presta serviço de Fire, por exemplo. Eu não tenho contato com quase ninguém. Praticamente é por telefone, por e-mail, por WhatsApp, mas pessoalmente eu não tenho contato com eles. Entendi. Né? É muito interessante, até mesmo essa era do digital, né, da tecnologia, até onde a gente consegue atingir, né? A gente tem alunos hoje de Portugal, cara, vários alunos de Portugal. Eu Então a gente estava está vendo até isso na aí. Europa. Então é uma coisa bem interessante, assim, né? Como a gente consegue aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Então, Não, acho que depende muito de como a gente sabe usar a tecnologia, né? Às vezes pode ser ruim, de estar todo mundo numa mesa, todo mundo no celular, ninguém conversa, né? Mas muitas verdade, vezes, se a gente verdade. souber usá-la, ela pode ser muito boa e muito benéfica aí para o nosso momento atual, né? E a pandemia está provando aí que a gente pode ser, inclusive, mais produtivo, trazer mais resultados no nosso trabalho, se a gente Verdade. utilizar os meios digitais. Mas muito legal, José Adilson, muito legal a gente poder ver aí. A gente conheceu há 9 anos atrás, né? E agora a gente está aqui de novo Verdade. batendo esse papo aqui. Para mim é um prazer muito grande. Mas vamos lá. A respeito, o objetivo dessa mentoria é principalmente te ajudar, né? Como que eu posso realmente, ouvindo o seu feedback, entendendo as suas necessidades, como que a gente pode estar mais próximos, né? E você entrou na turma de julho ou de agosto? Eu não lembro. Acho que foi Acho que foi de julho. julho. Acho que Show foi de a, bola. foi a de julho. Acho. Show de bola. A respeito de julho, nós fizemos um workshop introdutório, uma maratona, né? Um workshop de 3 aulas, se eu não me engano. Você chegou a fazer essas 3 aulas? Você chegou a fazer o que estava proposto? Como que foi? Guilherme, sinceramente, não. Não, tranquilo. Eu tenho uma dificuldade, eu estou com. Vou fazer praticamente 50 anos agora no início do ano. Então, eu tenho uma grande dificuldade em questão de foco. Hoje eu já trabalhei no Antônio Autopeças, né? Não sei se você Uhum. conhece Eu Antônio conheci Autopeças. de lá, cara, na verdade. Antônio. É, é porque de lá eu não lembro muito, os anos vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco a memória. Mas, assim, trabalhei 24 anos lá, trabalhei dentro da área de tecnologia, da TI deles. Eu comecei como office boy, né? Legal. Depois de uns 2 anos, e começou a implantar a informática lá com aqueles servidores 386, né? Uhum. Unix, essas coisas. Foi daí que eu comecei na área de TI. Só que, assim, sempre aquele cara que sabe um pouco de tudo, né? Lá eu tinha a parte tinha Oracle, então eu trabalhava com um pouco de Oracle, fazendo SQL, alguma coisa básica, não era também nada avançado. Aí era atender suporte de hardware, suporte de software. Então, o meu problema maior hoje é foco. Aí, hoje, inclusive, junto com esse curso que eu estou fazendo com vocês, eu faço inglês também. Né? Eu tenho assim, um desejo, um sonho ainda de poder falar fluentemente, cara. Então, é um desafio, não é fácil. Já Sim. passei por 3 escolas, né, para mim ver se eu conseguia me encaixar numa
uma didática melhor que tem a ver comigo. Eu agora consegui encontrar uma que está me ajudando um pouco, mas ainda preciso focar nisso ainda. Então não consegui fazer essa maratona com vocês. As aulas hoje que eu estou fazendo também está assim, um pouco passo de tartaruga, né? Devagar. Então, eu tenho a minha função ainda, é uma função na igreja, né? Como diácono na igreja. Então, isso também demanda um tempo. Sim. Então, não é muito fácil, né? Além, assim, tem que conciliar isso tudo, né? Tenho esposa, tenho 2 filhos também, que tem que dar atenção aqui, tem que estar acompanhando também. Verdade. Não, sem problema, eu entendo. E eu acho que esse que é a nossa proposta, um dos nossas propostas, né, da gente conseguir estudar de forma estratégica. Às vezes o online, ele possibilita até mesmo isso, né, que a gente consiga estudar com um pouco mais de flexibilidade, né. Então, muitas vezes, se fosse estudar todos esses conteúdos, que a gente tem conteúdo de 6 treinamentos dentro desse programa que você está hoje, tá? Então, se a gente fosse estudar todos esses conteúdos presenciais, eu te falo que seria 6 semanas. Você ficaria mais de um mês estudando. Bora, né? Exatamente. O dia todo? Não, o dia todo. 40 horas. Então, cada módulo são nessa faixa aí. Daria para você ficar 4 horas contando os laboratórios, exercícios, etc. Então, a gente teria aí 6 semanas estudando de forma intensiva. Imagina você parar mais de um mês para poder estudar. Então, é impossível. Não, é complicado, bem complicado. E a vantagem Falei. E a vantagem do online, por exemplo, é que você pode rever a aula de novo. Exato. Independente disso. Não entendeu, está com dúvida, volta lá. Exato. Às vezes tem dia que a gente chega cansado no treinamento e sabe que dá uma cochilada no assunto, cara. Você consegue rever, então a gente sabe o que acontece. A gente é ser humano, né? Então é um processo normal. Então essa é uma das vantagens que nós temos, né? E o que a gente tem visto aí a nível de velocidade, né? De como que a gente pode sugerir a evolução dentro do nosso programa, né? Tem gente que gosta assim, pô, tô na faculdade, eu tô estudando, eu só estudo e vou colocar um módulo por semana. Beleza, você pode fazer isso em 6, 7 semanas, é possível. A gente que tem uma demanda um pouco maior, né, um dia a dia com várias atividades, a gente consegue conciliar isso. Normalmente eu sugiro, tá, que a gente faça a cada 2, 3 meses uma prova, tá? Então é uma sugestão que normalmente a gente faz. Nós temos os 2 primeiros módulos, que seriam uma primeira prova, tá? Então, se a gente estudar de forma estratégica, aí, por exemplo, 1 horinha por dia, a gente conseguir separar um período específico, a gente consegue realmente estar evoluindo. E a nossa proposta é principalmente assim, certificação Oracle, você tem alguma? Não tem. Tá bom. E a nossa proposta é exatamente essa, assim, da gente conseguir estudar de forma estratégica, né? E conseguir fazer um programa que não fique tão pesado para você, né, de acordo com a sua realidade. E aí, o que a gente consegue fazer nesse sentido? No primeiro módulo, a gente sempre tenta associar a parte teórica com a prática, né? Eu até trouxe caras de confiança para estar do meu lado, né? O JP, o Ricardo, professores realmente que colocam a mão na massa, os caras que resolvem os problemas, né? Verdade. Então, são caras de confiança de muitos anos. Pô, o Ricardo foi meu chefe na CSI há muitos anos, né? O JP, trabalhei com ele junto na Global também, inclusive antes, na Quasar, a gente começou juntos, na mesma empresa que eu comecei, inclusive. Então são caras que eu tenho total confiança aí nesse sentido, né? E aí são caras que realmente resolvem, né? E aí qual que é a nossa proposta? Principalmente colocar essa parte teórica que a gente sabe que é pesada, assim, o Oracle é muito conteúdo, né? Ele é complexo, sim. Mas a gente coloca isso de uma forma bem distribuída, né? Que a gente consegue colocar a parte teórica mostrando na prática, como que a gente consegue associar aquele monte de teoria no nosso dia a dia, né? Então, eu sei que você tem um ambiente Oracle aí. Qual a versão que está atualmente o seu banco de dados? Na empresa está 11C. Legal. E a respeito da versão, a aplicação ela já está homologada para as versões mais novas, para a versão 19, etc.? Então, mas não tenho essa informação ainda. Eu até, quando a gente acessa lá a parte do sistema do que a gente usa, né, que é o Sapiens, por exemplo,
Ele lá diz que, por exemplo, igual o meu cliente não é, tipo assim, não é que não é homologado, alguma coisa assim. Uhum. Entendi. Esse é um ponto que normalmente a gente pergunta para o fornecedor da aplicação, né? A aplicação já está Sim, homologada sim. para as últimas versões, né? Então é uma responsabilidade deles nesse sentido. Para entender, porque as coisas mais antigas estão começando a perder suporte, né? Então é uma demanda que provavelmente pode acontecer. E o nosso treinamento a gente tem feito sempre baseado nas últimas versões, né? Por quê? Para que o cliente realmente sempre esteja atualizado, os alunos, né? De como administrar os ambientes 19C, vai vir uma demanda de migração, de administração de um ambiente 19, e no 19 a gente tem muitas vantagens em cima disso, né? Então, a nossa proposta, inclusive naquele workshop que você participou, é de, assim, da gente ter um laboratório, uma área controlada para a gente conseguir errar de forma controlada. Eu acho que errar nesse processo de aprendizado ele é muito importante, tá? Então, muitas vezes, para Entendi, não errar com no ambiente de certeza. produção, para não errar no ambiente que vai impactar, né, os negócios, a gente consegue testar muita coisa no ambiente controlado, né? Então, a gente Entendi. tem isso como premissa de ter o nosso laboratório. E eu faço isso aí desde quando eu comecei a trabalhar com Oracle, assim. E aí, qual que é a nossa proposta, né? Hoje nós temos duas formas de você montar o seu laboratório dentro do treinamento que você está hoje. Uma das formas é utilizando o VirtualBox, você pode criar uma máquina virtual na sua máquina. Então, normalmente você precisaria de, no mínimo, uma máquina com 4 GB de memória para você criar uma máquina virtual de 2 GB, né? Mas a gente sabe que muitas vezes o processo de máquina virtual ele é um pouquinho lento nesse sentido, né? Então, muitas vezes pode ser um processo que pode deixar a sua máquina lenta, etc. E uma outra forma de a gente fazer isso é utilizando a cloud da Oracle. Por quê? Dentro da cloud da Oracle, ela disponibilizou uma conta Always Free, é um plano gratuito que você tem lá dentro, que você consegue criar uma máquina virtual de forma gratuita na nuvem da Oracle. Tá? Então, existe essa possibilidade. E aí, você consegue criar um laboratório já na nuvem da Oracle, sem precisar ficar consumindo recursos da sua máquina. Então, você usa a sua máquina só como um cliente para poder acessar realmente a nuvem. Tá? Então, essa é uma das formas que eu considero hoje até legal, que a gente começa a ver esse mundo de cloud de forma gratuita, né? Então, não é cobrado nada de você. Vai ter lá os serviços Always Free, que são os serviços gratuitos, e você pode montar o seu laboratório, tá? Então, a minha recomendação é realmente para a gente ir para essa linha. Sua imagem travou aqui um pouquinho. Você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Show de bola. Tá travando um pouquinho. Mas aí a ideia é realmente vivo. a ideia é a gente realmente ir para essa linha, tá? Da gente conseguir montar o seu laboratório. Normalmente esse é o primeiro passo que a gente passa nos workshops introdutórios e no início do nosso treinamento. Montar o nosso laboratório para quê? Para que a gente consiga realmente começar a evoluir com o banco de dados Oracle, tá? E a gente começa a entender as atividades. Como que eu instalo o Oracle do zero? Beleza. Depois, como que eu administro as atividades mais básicas do Oracle? Como que eu faço a exportação dos dados via Datapump, etc., rotinas de backup, backup lógico, backup físico, a gente consegue realmente ir aprofundando nesses assuntos, tá? E me explica um pouquinho aí, José Adilson, a nível de sua experiência na área de tecnologia. Hoje você atua como na área de tecnologia? Você tem uma equipe, você está mais na parte de coordenando um time, como que é? Então, na verdade, eu digo, assim como no Antônio, por exemplo, a gente não tinha essa autonomia de gerenciar. Na verdade, você era subordinado ao seu gerente geral e você era uma pessoa dentro da TI que fazia determinado trabalho. Determinado não, na verdade, você era o Severino, né? O bombeiro. Onde estava pegando fogo, você vai apagar o fogo. Então, lá sempre foi assim, como eu falei no início, você dá o suporte ao usuário de software, de hardware, até outras coisas, mas que não é ligado à área de TI, você tá lá fazendo, ajudando. Na empresa que eu estou hoje, da mesma forma, eu trabalho como supervisor, meu cargo está como supervisor de TI, mas é eu sozinho na sala, né? na minha área. Então, ali eu dou suporte à parte de software, de hardware, e aí um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu lido muito com banco de dados direto, né? A gente tem Oracle também ali. E
Por exemplo, nós estamos fazendo até um trabalho essa semana no sistema que eu estou precisando fazer muito acesso a banco e até mesmo um update para fazer umas correções. Uhum. Mas então, assim, eu não tenho uma equipe. Além disso, eu ajudo também, né, a pedido da diretoria, algumas coisas na área da fábrica. Entendi. Às vezes, fazer a comunicação da fábrica lá com os equipamentos, né? Igual equipamento de usinagem, por exemplo, que precisa fazer comunicação com outros softwares, como SolidWorks, Redcam, essas coisas assim. Então, minha área tá ali para, vamos dizer assim, apagar o fogo. Não é especificamente igual tem a Valsis, por exemplo, né, que tem lá o cara que trabalha com banco de dados, tem o outro que trabalha com BI. No meu caso, não. No meu caso é genérico, vamos dizer assim, né? Não. De tudo um pouco você faz ali. Perfeito. E a nível de formação na área de tecnologia? Graças a Deus, meu filho está fazendo estágio comigo, ele faz sistema de informação e está fazendo legal, estágio lá comigo. Quantos anos ele tem? Aí está ajudando um pouquinho. 19. Que legal, cara. Muito bom. E a nível de formação na área de tecnologia, você chegou a fazer alguma formação específica, alguns treinamentos da área de tecnologia? Ou foi realmente mais colocando a mão na massa direto? Como que foi? Muito colocando a mão na massa, mas já fiz... eu sou formado em matemática, eu tenho uma pós-graduação em administração de sistemas e tenho uma faculdade de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFES. Legal. Muito bom, são cara. Essas 3 formações. Aí, fora alguns cursos que a gente vai fazendo na área de sistema mesmo. Eu já fiz de Cisco, de Network, do próprio sistema aplicativo que a gente trabalha hoje também. E outras coisas, muito mão na massa, lendo, buscando lá Google e vamos embora. Verdade. Hoje a gente está na era da informação, então está muito mais disponível do que na época que a gente começou há 10, 15 anos atrás, né? Então, hoje, muitas vezes, o pessoal não aproveita a quantidade de informação gratuita que tem, né? Hoje, muitas vezes, o problema que você quer, às vezes, está no Google, cara. Você acha facilmente no Google, né? E muitas vezes os profissionais não sabem como aproveitar esse momento. Mas legal, José Adilson, muito bom. Então, a nossa proposta realmente seria a gente conseguir realmente te acompanhar nesse sentido, né? A gente não tem a proposta de um curso normal. A gente tem uma proposta assim, normalmente um curso, você faz um curso, acaba e você se vira sozinho, né? Um curso de uma semana. Aqui nós temos um acompanhamento, né? Sim. Então, é uma proposta diferente, onde a gente vai te acompanhar, entender qual que é a sua dificuldade, como que você está prosseguindo aí dentro dessa matéria de banco de dados Oracle, né? Para que a gente consiga ir acompanhando junto com você nessa jornada, tá? Então, nós criamos até um grupo no WhatsApp para todo mundo que está nessa fase mais introdutória, que ainda não tem uma certificação Oracle, por exemplo. E aí, o que a gente está conseguindo fazer? Está todo mundo estudando para a primeira prova 082 da certificação do OCP. Então, lá são os tópicos mais básicos, né? Que seria a parte de SQL. Não sei como que é o seu nível de conhecimento sobre a linguagem SQL. Se precisar fazer um select lá, é tranquilo? Mais ou menos, né? O básico do SQL é tranquilo para fazer. É um insert, um update, mas, assim, às vezes, quando a query ela começa a complicar mais, aí eu tenho uma certa dificuldade. Entendi. Mas entendi. Nada impossível, não. Exato. A gente tem um módulo, o segundo módulo é específico sobre SQL, onde a gente consegue aprofundar bastante nesse sentido. Trazendo, assim, situações práticas, né? A Oracle tem um esquema de exemplos, que você cria várias tabelas lá de exemplo, e lá você já consegue praticar essa parte do SQL e começar realmente a aprofundar, tá? Então, a gente ajuda, tanto esse programa que você adquiriu, né? Ele é do básico mesmo, de instalar do zero, entender os conceitos básicos, até o nível mais avançado. E quando a gente chega no nível mais avançado, a gente está falando da arquitetura multitenant, a gente está falando que é a base da cloud lá, né? Que foi disponibilizada a partir da versão 12, a gente fala de new feature, a gente fala de migração, de upgrade, como que faz um processo de migração, backup recovery via Remant, então a gente traz realmente cenários mais avançados também, tá?
Então, pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir te ajudar muito no seu momento atual, tá? Que seria o quê? Como que instala o Oracle do zero, como que administra o Oracle do zero, né? E também a parte aí de SQL, que é um ponto importante nesse sentido, tá? Então, o seu momento atual agora seria realmente focar nesses 2 primeiros módulos. Criar o seu laboratório e realmente prosseguir nessa parte aí de estudar um pouco mais os tópicos que caem na prova de certificação sobre SQL e os tópicos também que caem sobre a administração do banco de dados. Entender a arquitetura do Oracle, entender como que o Oracle funciona para que a gente consiga te ajudar, tá? Então é bem nesse sentido aí. E legal que seu filho também está com você, né? Talvez seja um conteúdo até interessante para que ele também esteja se atualizando junto com você aí nessa jornada. Ele é um cara que já te ajuda aí, né? Sim, tá me ouvindo? Sim. Legal. Eu já montei, inclusive, sim, estou te ouvindo. Eu já até, inclusive, montei o laboratório já com VirtualBox na minha máquina aqui. Então, eu estou conseguindo acompanhar. A última aula que eu estou vendo agora é do Ricardo Lírio. Então, já estou quase no fim da aula já também. Então, estou conseguindo acompanhar. Como eu falei, assim, devagar, mas e sempre. Legal. Você está no módulo 1 de administração? Sim. Legal, muito bom, José. É o primeiro módulo de instalação, né? Exato. Instalação e administração, né? Que a gente começa montando o laboratório e depois começa a aprofundar lá como que o Oracle funciona, como que funciona a arquitetura, quais são os passos. E a gente está conseguindo realmente entrar muito a fundo nesse sentido. Então, esse é o objetivo, cara. E eu queria ter um feedback seu aí do que você está achando das aulas, se realmente... Como que se está atendendo às suas expectativas, se você está sentindo falta de alguma coisa, se tem alguma coisa que você gostaria de ver mais a fundo, algum tópico específico sobre o banco de dados. A gente está abordando exatamente os tópicos, assim, muito tópicos dia a dia, né, que caem na prática de quem trabalha com Oracle, e também tópicos que caem na prova de certificação, né? A gente não está abordando tópico por tópico da certificação. Mas eu queria entender realmente o seu momento atual aí, o que você tem achado, se tem alguma dúvida específica para a gente poder estar te respondendo. Às vezes uma dúvida sua pode ser a aula da próxima semana, tá? Por isso que normalmente eu sempre pergunto para que a gente esteja mais próximo, né? Então isso é muito importante para a gente. Entendi. Assim, eu não tenho o que reclamar do curso, porque eu acho que para mim ele está bom, está me atendendo. Assim, de acordo com o meu tempo, eu estou conseguindo fazer. Então, eu não tenho o que reclamar dele. Dúvidas realmente vai surgindo. E eu acho assim, uma das maiores dificuldades, às vezes, eu não falei no curso somente. Falo no geral mesmo. Às vezes são algumas siglas, algo que você fala do processo e você reduz, né? Fala somente a sigla. O que é? Esses dias eu estava ouvindo... Logo no início, né? O seu PDB, o seu CDB, eu falei, ué, o que é isso, né? Sim. Então, às vezes fala muito, às vezes se esquece que o cara do outro lado não sabe o que é o PDB, o que é o CDB. Perfeito. Então, acho que uma dificuldade, às vezes, é essa. Às vezes são as nominativas aí, tecnológicas, aí, que você, às vezes, se perde. Sim. Hoje você fala para mim, você fala de cloud... Ok, de cloud eu sei o que você está falando. Mas se você fala para outra pessoa de cloud, ele, mesmo às vezes na tecnologia, está meio perdido. Sim. Às vezes eu fico meio... Eu acho que às vezes eu estou meio perdido no curso, entendeu? Sim. Com relação a isso, realmente é um processo que as peças vão se encaixando, né? É até legal você perguntar isso, porque tem um módulo que fala só sobre CDB e PDB. Porque... Isso aí é o conceito da arquitetura multi-tenant, né? O Oracle, quando ele veio na versão 12, ele veio com o conceito de plug in the cloud. E aí foi a época que a Oracle criou uma coisa que o pessoal de SQL Server até falou, o Oracle está copiando o SQL Server, que a gente sabe que no SQL Server você tem vários banquinhos, né? Você tem lá dentro do SQL Server. E a Oracle criou esse conceito, que é o de Container Database, onde você cria um banco de dados, uma instância, na arquitetura multi-tenant, e aí lá embaixo você pode criar vários PDBs, que são vários banquinhos, entendeu? Então, a gente tem um módulo
de mais de 20 aulas falando só sobre CDBs e PDBs, tá? Então, muitas vezes, para quem está mais no início, realmente as peças podem não se encaixar, mas é legal até você trazer essa dúvida para a gente te dar uma orientação nesse sentido, né? Para você começar a realmente entender o que é isso. Qual que são os nomes que você não entendeu. E cara, conta com a gente, porque tem o nosso grupo do WhatsApp, você tem o meu WhatsApp, então você pode até mandar uma mensagem diretamente falando, cara, estou nessa aula, não entendi isso aqui, que a gente realmente vai te dar uma orientação nesse sentido. Realmente, o Oracle em si, ele tem vários nomes, né? Principalmente se tratando nesse primeiro módulo, que começa a envolver a parte de instância, de database, processos backgrounds, os componentes de memória, é uma sopa de letrinhas aquilo ali, né? Você vai ter SGA, PGA, shared pool, buffer cache, log writer, então são vários nomes, né? E é importante a gente entender assim, a gente vai ter que entender o que cada um desses nomes fazem, e muitas vezes para a gente começar a associar isso, vai ser a gente começar aprofundando. Aprofundando como? Pegar o laboratório e pegar uma aula sobre CDBs e PDBs e começar a criar um PDB na mão, que aí você vai começar realmente a ter um processo de memorização melhor, né? Existe uma pirâmide de William Glasser, que é um estudo de muitos anos, que ele fala a respeito da pirâmide do aprendizado. E ela tem duas partes, o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. E muitas vezes o aprendizado passivo seria você ler, você ouvir, você ver alguém fazendo, tá? Esse seria o aprendizado passivo. E o aprendizado ativo é quando você mais absorve o conhecimento, é quando você tem a parte de baixo da pirâmide, que é o aprendizado ativo. E o que seria o aprendizado ativo? Quando a gente está fazendo, quando você está executando. É quando você tem um nível de absorção muito maior desses pontos, né? E o nível máximo de, quando você está discutindo, né? Igual a gente está aqui, ó, conversando sobre um tema, automaticamente você vai absorver muito mais do que só vendo alguém falando, né? E o maior nível de aprendizado é quando você ensina para alguém, né? Tem gente até que fala que se você não tem a capacidade de explicar alguma coisa para alguém, é porque você não sabe ainda. Então é o nível mais profundo de aprendizado. Verdade. Que realmente a gente consegue. E é isso que a gente estimula dentro da nossa metodologia, né? Como que a gente pode ter um aprendizado mais ativo? Como que a gente pode interagir mais fazendo um bate-papo como esse? Às vezes tem algumas aulas que a gente faz via Zoom, né? Ao vivo, com o Ricardo, com o JP, às vezes comigo, que os alunos têm a oportunidade de entrar e conversar e discutir, chegar lá e essa pergunta que você está me fazendo aqui agora, às vezes você pode estar fazendo nas aulas semanais via Zoom. Então eu sei que muitas pessoas estão acostumadas com os treinamentos tradicionais, né, que você só tem as videoaulas. Só que não é essa a nossa proposta, né? Muitas aulas a gente traz via Zoom, até mesmo para a gente poder abrir esse bate-papo, para a gente poder realmente interagir e fazer com que, com esse feedback, com essa conversa, com esse bate-papo, a gente consiga realmente te ajudar a absorver esses conteúdos. Realmente o Oracle tem vários nomes, mas pode ficar tranquilo que as peças vão se encaixando. E é muito importante você levantar a mão. Estou com uma coisa que eu não entendi. Beleza, a gente vai lá te ajudar. Esse é o nosso comprometimento, a gente está aqui todas as semanas fazendo aulas. Eu acho muito difícil ter um ponto que não tem uma aula ainda, né? Mas se tiver alguma dúvida específica, às vezes a sua dúvida pode ser uma aula prática da semana que vem, entendeu? Então essa é a nossa proposta. Tá bom? Não, se tiver dúvida também, eu vou ficar tranquilo de perguntar, de passar um WhatsApp para você também, ou até para o Ricardo. Exato. Com certeza. Conta com a gente. Eu acho que o interessante do curso, por exemplo, para mim, às vezes, quando eu estou lá estudando, é fazer uma comparação, assim, não é bem comparação, tipo assim, eu estou estudando um negócio, como é que está isso aqui na minha base lá de produção, lá da Itamil, né? Onde eu trabalho. Como é que é isso lá? Mas lá eu não consigo ver isso. Então, aí que vem a dúvida e tal, porque você fica fazendo uma comparação, inclusive. Você tá fazendo um treinamento na versão 19, mas está usando uma versão bem, bem inferior, né? Igual quase 11, 12. Então, isso que eu ia falar. Algumas coisas não vão ter por conta da versão que é um pouco mais antiga, né? Mas muitos conceitos vão ter a nível de SGA, a nível de processos backgrounds. O seu ambiente hoje está em Linux?
E Linux, Oracle Linux. Legal, muito bom. Então, muitas coisas você vai conseguir associar, e eu acho que é extremamente importante isso, né? Você sempre fazer um link assim. É um treinamento que tem que ajudar no seu dia a dia, né? Pô, se você tem um Oracle, cara, eu estou fazendo um treinamento para poder entender um pouco mais do meu ambiente, de realmente ter uma profundidade maior aí sobre o banco de dados que atende o ambiente produtivo da empresa que eu trabalho. Então, eu acho totalmente válido, acho que essa é a nossa proposta. A gente sabe que muitas vezes os métodos tradicionais, né, de ensino, a faculdade, etc., tem um gap muito grande com a realidade de trabalho. Então, muitas vezes, está distante, né? Muitas vezes é difícil aprender Oracle na profundidade de certificações dentro dos métodos tradicionais de ensino, né, dentro de uma faculdade. Então, a gente tem que estar com essa proposta realmente de trazer um pouco da experiência do campo de batalha, da mão na massa, para que a gente consiga evoluir juntos. Mas essa é a proposta, José, disso, do nosso bate-papo, cara, entender um pouquinho do seu momento atual. E espero que possa ter te ajudado, espero que possa ter contribuído. E o nosso bate-papo continua, cara, no WhatsApp. Então, se tiver qualquer dúvida, fica bem à vontade para mandar. Ó, não entendi esse ponto, estou travado aqui, queria entender um pouquinho mais sobre isso, que a gente vai estar te dando todo o auxílio aí para que a gente consiga atender suas necessidades, para que você comece a pensar um pouquinho em certificações, que é importante para a gente testar os nossos conhecimentos, né? E principalmente para que a gente consiga estar pronto para o mercado de trabalho, que a gente consiga estar pronto para as demandas do dia a dia, né? Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para a gente sempre estar atualizado. Beleza? E é isso. Tem mais alguma dúvida, alguma consideração, algum ponto aí? Rapaz, eu queria fazer só uma consideração de uma mentoria que foi, eu não sei se foi essa semana passada agora, você estava conversando com um rapaz, eu achei muito interessante a sua fala, inclusive eu chamei meu filho na hora e falei para ele, presta atenção no que o Guilherme está falando aqui, e isso é uma verdade. A gente fica preocupado em fazer pós-graduação, né? A faculdade, que é necessário e tudo, uma pós também é necessário, mas a gente esquece de um fator interessante. Nós estamos num mundo globalizado, né? E você disse para o rapaz, no colaborador aí, que ele falou em fazer uma pós-graduação em, eu não sei se é em Power BI, acho que era em Power BI. Foi. E você falou assim, mas você já não pensou em fazer uma certificação? Aí eu parei e falei, ué, como assim certificação ao invés da pós, né? A certificação, você certificado de uma empresa multinacional como a Microsoft, como a Oracle, como qualquer outra, né? Você tem um diploma mundial, vamos dizer assim, né? A certificação, na verdade, é um diploma mundial que ele é reconhecido aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, por causa dessa certificação. Se você tem um diploma de uma faculdade de pós-graduação, ou que seja, aqui no Brasil, vou colocar aqui uma faculdade aqui na minha cidade mesmo, tem várias faculdades. Eu sou pós-graduado, vamos dizer aí, em Power BI, em banco de dados pela faculdade tal. Que faculdade é essa? De onde ela é mesmo? Aí fica restrito ao município, restrito ao estado, né? Talvez ao país, mas não mais do que isso. Já a certificação não, ela não tem restrição de fronteira. Eu achei isso muito interessante, muito importante essa fala sua aí com ele aí, e vou trazer isso para minha vida aqui, cara, porque muito vou legal, partir para deixar essa coisa de pós-graduação, assim, claro, tem que fazer, às vezes é bom que tem determinado lugar que pede, né? Mas mais focar na certificação. Exato, cara. E eu vejo assim que o mundo em si, eu acho que tem algumas profissões que exigem realmente um método tradicional de ensino, né? Se o cara for médico, se o cara for advogado, ele vai ter que se formar, vai ter que ter o OAB, vai ter que ter o CRM. Mas para a gente na área de tecnologia, nem a Google, lá nos Estados Unidos, ela pede graduação. Ela vai estar preocupada muito mais com as certificações que você tem do que com a graduação, né? Então, essa é uma grande realidade, né? O mercado em si, e até você olhando o conteúdo, tá? Se olhar a fundo, o conteúdo que é cobrado numa certificação, ele é muito mais aplicável dentro das empresas do que muitas vezes um conteúdo que é dado dentro de uma pós-graduação, dentro de uma graduação, de uma faculdade específica. A gente sabe que muitas vezes tem muitos profissionais muitos professores, né, das faculdades,
que tem uma atuação muito mais focada para a área educacional. Não acho que é errado, tá? Eu acho que é importante para vários profissionais em determinado estágio de carreira. Para quem está começando, cara, é importante você entender a história dos computadores, os conceitos assim de 10 anos atrás. Sim. Isso é importantíssimo, assim, para você entrar nesse mundo. Mas muitas vezes o mercado, na hora que a gente está precisando aqui, ele vai precisar de conceitos, cara, que muitas vezes as empresas nem usam hoje ainda. Então a gente está falando aqui, por exemplo, sobre o Oracle 19c, que hoje no seu ambiente atual nem usa o Oracle 19c. A gente está falando de demandas que vão vir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, demandas futuras. Então é legal, assim, às vezes a faculdade a gente olha muito para trás e com a certificação a gente consegue olhar muito para frente. Está se preparando para uma demanda futura, para 2021, 2022. Então, essa é a nossa preocupação, assim, da gente sempre estar atualizado com o que tem de mais novo, que uma hora vai chegar essa demanda e a gente vai estar pronto, a gente vai estar à frente do mercado de trabalho. E, cara, muito bom, obrigado aí pela sua participação, José Adilson, muito legal saber que você está conseguindo ver também outras mentorias, que você está conseguindo acompanhar os nossos conteúdos, e um grande prazer, primeiro, poder revê-lo agora aqui dentro do nosso programa, poder estar fazendo esse bate-papo, podendo a gente estar mais próximos, e conta com a gente está aqui à disposição para poder falar de Oracle Database, para poder realmente evoluir juntos, e o nosso objetivo é te ajudar. Beleza, meu irmão? Rapaz, eu que agradeço aí, estar participando com você nesse treinamento aí, uma grande fera com você, JP e Ricardo, cara, que eu assim, conheço o Ricardo já desde o Antônio, deve ter uns 20 anos já, rapaz. E é um cara que eu assim, admiro muito. Então, são 3 feras aí que realmente o curso vai ser muito bom. Muito obrigado mesmo pela participação também. Show de bola. Estou até falando com o Ricardo aqui no WhatsApp, ele até mandou um abraço aqui para você, falou, o grande José Adilson, tem grande atenção para você, mandou um abraço para você também. Beleza, então, meu irmão, grande abraço. Beleza, tenha um bom final de semana. Grande abraço, valeu. Igualmente, um abraço aí. Tchau. Valeu, tchau. Então é isso, pessoal. Mais uma mentoria ao vivo aqui no canal da DBLCM com o José Adilson. Lembrando, pessoal, o José Adilson ele é um profissional já com muitos anos na área de tecnologia, que eu conheço há mais de, aproximadamente uns 9, 10 anos, eu trabalhei atendendo a empresa que ele trabalha, que ele coordena. E hoje ele é um aluno do DBLCM, hoje ele está estudando realmente esses materiais aí focados na certificação do OCP, tá? Lembrando que na segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente vai abrir algumas vagas, tá? Para o Oracle Database do Básico Avançado. Normalmente esse programa não fica aberto direto, muita gente quer entrar, às vezes entra na fila de espera, e esse é um programa onde você pode estudar aulas práticas para o tópico da certificação de OCP. Então, nosso objetivo é estar trazendo conteúdos mão na massa. Se você quer realmente estar dentro desse programa, cara, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, tá? Para você se cadastrar na Maratona Oracle Database, que vai estar disponível até domingo, essas aulas gratuitas, 10 horas de aula, um workshop introdutório. E se você quer continuar estudando com a gente, cara, vai ser uma excelente oportunidade se atualizar com o Oracle 19c, se atualizar como que faz a migração, como que faz o upgrade, novas features, arquitetura multi-tenant. Se você está começando, cara, é uma excelente oportunidade de você começar do jeito certo, tá bom? Então nós vamos abrir algumas vagas aí na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então é importante que você esteja cadastrado para que você consiga estar com a gente dentro dessa turma, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, a gente vai ter um grupo no WhatsApp também dentro dessas aulas para que a gente consiga aí estar discutindo, tirando suas dúvidas no final de semana para você conseguir garantir sua vaga dentro do nosso programa completo, beleza? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.